Vou iniciar propondo a questão do entendimento do que isso representa na profecia. Toda essa época festiva que nós estamos vivendo, a época de Páscoa. Segundo o Êxodo 12, a instrução é que a Páscoa acontece, o sacrifício pascal da ovelha, ela acontece no 14º dia do primeiro mês. E esse primeiro mês do ano, ele é marcado por um marco que tem duas testemunhas, uma no céu e uma na terra. Então, é a lua nova no céu e o feixe de cevada, cheio, mas ainda verde, na orelha do grão. E com uma testemunha da terra, pronta para começar a amadurecer, e uma testemunha no céu, a lua nova. Então, nós temos duas testemunhas que indicam o primeiro mês do ano, que marca a Páscoa, que marca a saída do Egito, que marca o nosso início da caminhada espiritual, saindo do Egito na representação daquela escravidão ao pecado, e passando a caminhar no deserto para aprender a confiar no Criador, no relacionamento, entendendo e aprendendo a ouvir a voz dele e seguindo em obediência. E nós temos já no início a Páscoa, é o sangue do Cordeiro no umbral da porta, que livra do anjo da morte. E quem tem o sangue no umbral da sua casa, da sua porta, da sua vida, portanto, não experimenta essa morte e é poupado. E isso é um desenho do sacrifício perfeito do Cordeiro, Yeshua, cujo sangue nos livra dessa morte e nos proporciona a que nós possamos começar a caminhar para ouvir e obedecer a voz de Deus, sendo sustentado por Ele na medida em que caminhamos neste deserto da vida. A jornada de Pêssar, Páscoa, até Shavuot, é uma jornada que nós reconhecemos como a saída do Egito, que lá em Números 33, 3 diz que eles comeram a Páscoa e no 15º dia de Nissan, ou de Abib, do primeiro mês, eles saem e eles começam a jornada deles. E embora a Bíblia ela não explicite lá nesse primeiro êxodo nem um período de 50 dias, nem Shavuot propriamente dito, nós conseguimos discernir e enxergar que o que os nossos irmãos da casa de Judá, eles dizem que Shavuot representa, que é a entrega da Torá no Monte Sinai, Então, representa isto. E os sábios judeus, eles também reconhecem que a Torá, ela foi dada no deserto, não numa nação, ela foi dada para todos os povos e em 70 línguas, porque 70 é o número de nações que existem quando houve a divisão após a Torre de Babel em Gênesis 11. Nós vemos que o Eterno espalha 70 nações troncos principais e esse número 70 é reconhecido como a plenitude do povo espalhado pela terra. E em Shavuot haveriam todas as 70 línguas ali sendo ouvidas, cada um na sua língua. Em Êxodo nós temos narrado que um misto de gentes, uma Erev Rav, saiu junto com os israelitas, não foram só as 12 tribos, todo aquele que quis sair, saiu, e que inicialmente o Eterno começou a falar com eles, e essa fala de Deus produzia relâmpagos, trovões, raios, o monte tremia, e de modo que eles viam cores, ouviam
sentir um gosto, né? Os nossos irmãos da casa de Judá diz que isso foi era um maciço dos 5 sentidos para eles, de modo que eles ficaram apavorados. E aí, depois, quando Deus começa a falar os 10 mandamentos, né? Que é uma espinha dorsal, que são princípios que depois são detalhados, né, na Torá, porque cada princípio da Torá nós conseguimos relacionar aos 10 ditos ou 10 mandamentos, e destes nós conseguimos verificar que um é sobre o teu relacionamento com Deus, no vertical, e o outro é com o teu relacionamento com o próximo, no horizontal, né? Como nós conseguimos ir sintetizando, isso é próprio da mente da cultura hebraica também. Então nós entendemos que esse Shavuot, esse Pentecostes, como um marco da saída do Egito, ele traz esse desenho de uma entrega da Torá. E uma entrega da Torá é como uma proposição de casamento. Quando nós vamos para Êxodo 19, nós vemos que eu vou ler Êxodo 19, porque os judeus, muito apropriadamente, eles enxergam em Êxodo 19 uma fala que é um contrato de um casamento, uma ketubá, né? É um compromisso que nós chamaríamos de noivado, mas que na cultura hebraica, nos passos que existe para um casamento, esse noivado ele só não tem a consumação carnal, o resto todo fica estabelecido, né? Ele já fica tratado ao aceite de ambas as partes, né? Então, no Êxodo 19, nós lemos assim: no 3º mês, isso também é um outro indício, porque embora não diga em que dia do 3º mês, Shavuot, a festa das semanas, ela ocorre no 3º mês, né? Porque Pessah, Páscoa e Pães Asmos, Hag Hamatzot, ocorrem no 1º mês, e depois disso conta-se 50 dias da colheita do primeiro feixe de cevada, né? O Reshit Omer, né? O Omer que encabeça, né, essa primícia da cevada. Então, no 3º mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e Yod-Heh-Vav-Heh o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó e falarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Esse asas de águia é interessante, que é uma expressão que nós veremos nos profetas quando eles profetizam sobre o 2º êxodo, a nova reunião do povo dos 4 cantos da terra, as 2 casas, casa de Judá e casa de Israel, todo o povo de Deus em asas de águia. Nós vemos isso nos profetas. 5. Aí aqui que tem a linguagem de casamento, Êxodo 19, 5. Agora, portanto, se realmente obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque a terra é minha, e sereis para mim um reino sacerdotal, uma nação separada, santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui em Êxodo 19, a partir do verso 5, é reconhecido uma proposição de casamento, de modo que essa experiência da entrega da Torá no Sinai, ela é vista como uma ketubá, um contrato de casamento pré-nupcial, mas já com vistas a ser o início das núpcias, né? Quando então o noivo ele vai preparar a casa do casal em comum, né? Já tendo se compromissado com a sua noiva. E o que acontece então? Profeticamente nós temos a libertação, né? Que é
Yeshua, o sangue dele opera pela graça, nós não temos nenhuma parte nisso, a não ser a profecia de você receber o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Então você recebe o sangue do Cordeiro, isso te liberta para você começar a caminhar em liberdade e tendo liberdade para escolher obedecer a voz de Deus no deserto da vida. E você então se dirige para um casamento, né? E então nós poderíamos dizer que profeticamente o intervalo entre Pessach e Shavuot é do nascimento ao casamento. E neste período é necessário que haja um amadurecimento, um crescimento. Por quê? Porque ninguém casa com um neném, ninguém casa com uma criancinha, ninguém casa com alguém que não tem entendimento. E na Bíblia, a noiva, ela não é obrigada a nada. Nem quando os pais combinavam, olha, aquele rapaz vai ser ótimo para você, minha filha, a ela era entregue um cálice. E ela escolhia, se ela tomasse o cálice, ela concordava. Se ela rejeitasse o cálice, ela rejeitava. Então, nunca era tirado da noiva, da mulher, a opção de querer casar ou não, né? E então essa é a sombra profética, né? Do nascimento ao casamento, ou a gente poderia dizer da justificação para a santificação, para a separação, né? Separação no sentido de que você vai escolhendo e se aperfeiçoando em se tornar família de Deus, porque em João 1,12 está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E receber Yeshua é escolher amá-lo, e o amor a Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Está lá no Novo Testamento, na Brit Hadashah, no livro de João, numa das cartas. Então, a gente precisa entender isso na profecia, para entender do que se trata. Mas nós vamos agora também tratar da questão das primícias e da contagem do Homer em si. Então vamos lá.